Você se importa com o futuro financeiro dos seus filhos? Eu tenho certeza que sim. E esse vídeo eu vou falar sobre como você preparar o teu filho com relação aos investimentos em bolsa nos Estados Unidos. E vou te falar um negócio. Não é só seus filhos, eu tô falando de qualquer menor que de repente você tem algum relacionamento efetivo, seja tio, seja tia, alguma criança que você acompanha. Olha, é muito importante você desde cedo ensinar qualquer um deles como você investe, quais são os canais de cuidado da vida financeira deles, porque principalmente é aquela ideia seguinte, o melhor investimento que você pode fazer na vida de uma criança é ensinar ela a cuidar dos seus próprios investimentos. Eu tenho certeza que você gostaria que tivesse sido assim com você. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você informações muito importantes de como você pode abrir uma conta em nome de um menor, mas você, ou então delegar para uma terceira pessoa que saiba como administrar esse dinheiro, a possibilidade então de fazer investimentos em nome dessa criança. Para quê? Para o futuro dela ou também para custear a questão da educação dela. E tudo isso com uma grande vantagem tributária, inclusive. Tá? Claro que o melhor momento para você começar a fazer um investimento, seja na sua vida, tanto quanto de um menor, seria ontem. Mas se não começou, fica tranquilo. Comece o quanto antes. E hoje eu vou trazer informação útil para você poder aprender quais são os passos, quais são os caminhos aqui nos Estados Unidos para você investir e ainda economizar tributariamente. Claro, esse passo a passo eu vou trazer para você, mas é importante que você esteja atento a cada tópico que eu vou estar falando. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, anota, já acessa de repente sites para você pesquisar. É muito importante você acompanhar o meu raciocínio aqui para você então aproveitar e absorver todo esse conteúdo que vai ser extremamente útil para você e principalmente para o menor ou para os menores que você vai estar beneficiando através desse conhecimento. Eu tenho certeza, ou você vai estar fazendo ou vai estar recomendando alguém para fazer. Olá, meu nome é Eduardo. Nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e, claro, a planejar sua vida financeira também. Se esses daqui são temas que interessam para você, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Veja só, eu sei que é uma boa ideia você ajudar os seus filhos ou menores que você acompanha a eles iniciarem no caminho dos investimentos, de cuidar das suas finanças, para que eles tenham liberdade financeira antes até do que você. Isso é muito importante você se preocupar com a vida deles, claro, desde pequenos. Mas só para você saber, um menor de idade aqui nos Estados Unidos, ele não pode abrir uma conta numa corretora, uma conta em seu nome próprio, tá? Mas existem formas onde você tem o melhor dos dois mundos, eu diria. Primeiro, você consegue então acumular riqueza, eu diria, colocar dinheiro em uma conta para pagar as despesas de educação ao longo do tempo em que essa criança, eles são menores de idade. E você pode, obviamente, com esse dinheiro, inclusive, fazer uma economia tributária. Você vai entender como é que você pode fazer isso. Então veja que é possível que um menor, sim, ele tenha a possibilidade de ter uma conta em um broker, ou seja, em uma corretora, mas o nome de um adulto, de um responsável, tem que estar anexado a essa conta também. Então, esses responsáveis, eles vão estar, então, envolvidos diretamente com a gestão dessa conta, ou, claro, né? O responsável de uma criança, ele pode também abrir o chamado Guardian Account para uma criança e trata-se então da conta em nome do pai com titularidade legal dos ativos da conta. Então, essa pessoa que vai estar gerenciando isso. Então, também, claro, né, todos os ganhos de capital e obrigações fiscais que são produzidos a partir dessa conta pertencem ao pai. Então, aqui o responsável, ele tem total propriedade e controle da conta de corretagem e anexa o nome da criança à conta sem qualquer legitimidade legal. Essa é uma possibilidade. Outra maneira pela qual uma conta em nome de uma criança ela pode ser criada em uma corretora é no nome dela diretamente através das contas chamadas contas de custódia, onde o filho ele possui então os ativos contidos naquela conta, ou seja, os investimentos, mas é o pai que tem controle das decisões de investimento e de qualquer saque que possam vir a ser feitos. Agora, uma vez que um presente seja dado, ou seja, um dinheiro seja colocado nessas contas, foi feita então uma transferência, né, para essa conta, você tem que entender o seguinte, esse presente, essa transferência, ele não pode ser revogado.
É como, nesse caso, o menor ele passa a possuir ativos nessa conta então. A conta ela é mantida, né, e informada inclusive sob o número do Social Security desse menor, tá bem? Bom, desse jeito, qualquer adulto residente nos Estados Unidos, ele pode abrir ou, então, no caso, também contribuir periodicamente, sendo que ele se torna o custodiante, né, indicado na conta, as pessoas que vão fazer, então, o presente ou a transferência. Agora, uma coisa importante, veja que ele pode ser essa pessoa, o responsável, mas ele também pode transferir para uma terceira pessoa essa responsabilidade. E para operacionalizar isso, utiliza-se então o que eu chamei de contas de custódia. E essas contas de custódia, elas se dividem em duas, e são duas leis na verdade. Uma delas se chama UTMA, ou seja, Uniform Transfers to Minors Act, e a outra é UGMA, que é Uniform Gift to Minors Act. Eu vou explicar a diferença tanto de uma quanto da outra. Na verdade, eu não diria que elas são diferentes, eu diria que elas se complementam. E aqui o importante é, essas são as contas de custódia. Quando for falar de outra forma também de você economizar dinheiro para menor, investindo para esses menores em uma conta, eu vou trazer outros detalhes. Então, às vezes, quando eu falar contas de custódia, você já entende então que é ou UTMA ou UGMA. Mas vamos lá. A primeira delas, então, é UTMA. E ela permite que um menor ele receba presentes sem a ajuda de um tutor ou administrador. E esses presentes eles podem incluir dinheiro, patentes, royalties, imóveis e ainda até obras de arte, inclusive. Ela permite que quem está dando o presente gerencie a conta do menor até que ele, claro, atinja a maioridade. E ainda protege o menor das consequências fiscais sobre esses presentes até um certo valor específico. A UTMA ela oferece uma maneira conveniente para as crianças então economizarem e, sim, investirem sem arcar com carga tributária. Isso porque o IRS ele permite uma exclusão dos impostos sobre doações até $16 mil. Esse valor, inclusive, ele varia de ano para ano. Esse valor é para o ano de 2022. Então, para você ter uma ideia, esses $16 mil em 2022 é para um presente então tido como qualificado, então inclui presentes nesse caso para menores. Assim, qualquer renda obtida com os fundos contribuídos, eles são tributados, claro, mas a taxa do imposto do menor que ele está recebendo, o menor que está recebendo esses fundos. E uma vez então que a renda do menor é presumivelmente, significativamente nesse caso, né, menor do que o doador adulto, isso então pode levar a uma economia significativa no momento dos impostos, inclusive. Já no caso da UGMA, que é a outra lei, ela fornece então uma maneira de transferir ativos financeiros para um menor sem o estabelecimento demorado e caro de um fundo formal, e também é gerenciada por um custodiante adulto até que esse beneficiário menor ele atinge então também a maioridade dele. O momento em que esse assume daí, né, o controle dessa conta é exatamente no momento da maioridade, que começa então aos 18 anos e pode se estender até 24 caso esse menor esteja ainda estudando, tá bem? Lembrando que são tributados na alíquota mais baixa de imposto infantil, é a chamada Kiddie Tax do menor, até um determinado valor especificamente. Aqui eu recomendo que você converse com o teu contador para então se informar como fazer os cálculos para imposto de renda. Veja que uma declaração de imposto separada deve ser apresentada para cada uma das crianças que tem então essa conta em seu nome. E nesse caso, elas vão ter então renda não recebida superior a $11 mil ou qualquer valor de renda oferida que ela venha a ter. Mas se a renda não recebida de uma criança for inferior a 11 mil e superior a $1.100, a renda não recebida da criança pode ser incluída na declaração de imposto de renda dos pais também. Aí depende, claro, de conversar com um profissional da contabilidade para ver qual é a melhor estratégia e como conduzir essa declaração, tá bem? Olha só, os passivos fiscais, de repente, de saques ou ganhos de capital, eles são tributados em nome da criança, não dos pais. E isso é uma vantagem sobre a conta do tutor, por exemplo, já que vai evitar que os impostos caiam no nome dos pais. Na maioria, no maior número de casos, a situação é a seguinte: na maior alíquota deles é o que aconteceria. Ou seja, caso haja essa tributação, levando em conta o pai e mãe, por exemplo,
Se o pai tiver uma alíquota maior, é nessa alíquota que vai ser tributada. Isso porque as crianças, nesse caso, então a vantagem é porque elas tendem a pagar pouco ou nenhum imposto devido à sua renda anual tipicamente baixa, mas tem que levar em conta isso na hora de fazer os cálculos. Os saldos mínimos da conta de custódia e as taxas de juro, eles variam de acordo com a corretora escolhida. E assim qualquer pessoa pode contribuir para a conta de custódia. E quando o menor atingir então a idade adulta, a propriedade da conta é transferida do guardião dessa conta para esse que deixou de ser menor. E uma vez que isso aconteça, o menor pode então decidir quando e como usar o dinheiro. Aqui, veja, o número de Social Security deles, do menor, ele é usado então para fins de declaração de imposto. E os ativos eles são mantidos em uma conta da UTMA e essa conta são de propriedade, no caso, né, de propriedade do menor. São os valores, claro, contidos nessa conta. Só para você ter uma ideia, amigos e familiares eles podem contribuir com até $16.000 por criança a cada ano, sem consequências de impostos, por exemplo, sobre os chamados gifts ou presentes. Pode chegar até $32.000 no caso de casais. Lembrando que ambos os tipos de contas são contas de custódia, mantidas em nome do menor, mas controladas por um dos pais ou então algum responsável, né? Ou nesse caso poderia ser outro parente, até que a criança então atinja a maioridade. Essencialmente, né, se trata de uma conta em nome de um adulto com titularidade legal dos ativos da conta e de todos os ganhos de capital e obrigações fiscais produzidos a partir da conta pertencente então a essa pessoa. Por isso, o adulto tem total propriedade e controle da conta de corretagem e, claro, anexa ao nome da criança a conta sem que ela tenha qualquer legitimidade legal para fazer movimentações. Até que então atinja a sua maioridade, que vai, que nem eu já falei, 18 anos ou 24 se for estudante em tempo integral. As contas elas permitem que os pais ou responsáveis, né, economizem dinheiro, eles invistam e também mantenham controle total até seu filho venha a ser adulto. E veja que ambas as contas, o GMA e a UTMA, eles permitem que você transfira ativos financeiros para o menor. Mas se um doador, presta atenção nisso, que atua como guardião, ele vier a falecer antes que os bens que ele tem sob custódia sejam transferidos para o menor, todos os bens de custódia são incluídos no patrimônio tributável do doador. Isso é uma situação que acontece. Então, olha só, as contas de custódia, elas são que foram criadas sobre a UTMA, eles podem conter qualquer tipo de ativo tangível, né? Ou seja, que você pode pegar efetivamente. Ou, no caso, intangível, quando a gente fala de propriedade intelectual. Já no caso das contas UGMA, eles são limitados a ativos financeiros, como dinheiro, ações, títulos, produtos de seguro, por exemplo. O foco dessas doações, elas são, claro, né, para custear os gastos com estudo, mas também podem ser feitos saques para qualquer gastos associados ao menor que está sendo beneficiado. Então, você usa os fundos para pagar despesas que beneficiem a criança, como roupas, escola, programas de verão. Então, isso é muito importante entender essa diferença justamente para o próximo aspecto que eu vou estar falando. Por exemplo, existem ainda os chamados planos 529, que fornecem crescimento do investimento isento de impostos e saques para as despesas com educação especificamente. Tá? Não pode gastar com nada que seja fora a educação dos menores. Então, se estendem, claro, né, além das mensalidades. Isso a gente está falando às vezes de educação, seria mensalidades de escola, de faculdade, mas também inclui taxas, por exemplo, hospedagem, alimentação, livros didáticos, computadores, até equipamentos periféricos, como impressora, podem ser incluídos nessa conta também. Mas aqui, diferente da UTMA e da UGMA, existe uma lista de possibilidades, exatamente. Os pais que começam a economizar em uma conta 529, quando seus filhos são pequenos, eles podem aproveitar essas economias fiscais, bem como os retornos que são compostos em alguns estados, nesse caso, né, ainda existem uma dedução fiscal sobre as contribuições. Então tem que ver em cada situação. Por isso que é importante conversar com um contador para saber se no estado onde você está, você efetivamente pode se beneficiar dessa questão de você abrir essa conta 529. Os pais eles também podem alterar o beneficiário da conta a qualquer momento. Por exemplo,
se o primeiro filho ele decidiu seguir um caminho diferente, ele não quer mais estudar, você simplesmente, porque você é o gestor dessa conta, né, o pai ou o responsável, então você pode alterar o beneficiário da conta para que os fundos sejam, nesse caso, né, eles possam ser destinados ao pagamento da educação de um irmão mais novo, por exemplo. Isso não tem problema. Pode ser feito o saque a qualquer momento e nenhum imposto de renda federal será, nesse caso, devido sobre esses saques, incluindo qualquer ganho, desde que o dinheiro seja usado para despesas educacionais tidas como qualificadas. Como exemplo, a gente pode dizer, nessa situação, né, de comparação, ou quais seriam então, o que é qualificado, o que não é importante analisar a lista que eu falei daqueles gastos que você pode estar comprando algo, porque veja, se o IRS pedir, você vai ter que comprovar que efetivamente aquele saque foi direcionado para a educação desse menor. Então, nesse caso, os investimentos eles não podem ser feitos em qualquer tipo de ação, por exemplo, mas somente em investimentos menos voláteis, ou seja, não vão trazer tanto risco para esse dinheiro que visa justamente durar por um longo período para custear a educação desse menor. Então, o que vai limitar, claro, as perdas, mas também vai limitar os ganhos, o que é diferente de uma conta UTMA e UGMA, que não tem limitação legal, e eles estão abertos a um leque então de possibilidades de investimentos muito maior. Em resumo, eu diria que todos os planos fornecem meios, então, para pais e responsáveis ajudarem a pagar as mensalidades dos filhos e outras despesas para faculdade, escola, nesse caso, por exemplo, escola particular, ensino fundamental, ensino médio. Mas uma grande diferença é que as contas, então, de custódia também podem ser usadas para fins não educacionais, enquanto que um plano 529 pode ser usado apenas para cobrir despesas educacionais qualificadas, como os exemplos que eu já falei para você. E veja que esses gastos necessitam ser documentados para evitar problemas junto ao IRS, ok? Então, em uma análise pelo foco fiscal, vamos pensar assim, ou seja, dos impostos, né? O 529 ele tem vantagem fiscal sobre uma conta UTMA e UGMA, porque ele permite que seus investimentos no plano cresçam isentos de impostos e as retiradas usadas para despesas qualificadas também não vão ser tributadas. Mas veja que não há limite, então, em um plano 529 de distribuições para a maioria dos custos de ensino superior qualificado, mas apenas $10.000 por ano por beneficiário podem ser retirados isentos de impostos para pagar as despesas de ensino fundamental e médio. Já as UGMAs e UTMAs têm menos vantagens fiscais, já que os primeiros $1.100 de renda anual não recebida, né, são isentos de impostos e os próximos 1.100 são tributados de acordo com a alíquota do filho e os rendimentos não ganhos acima de 2.200 são tributadas as taxas pelos responsáveis pela criança. No que se refere ao controle da conta agora, veja que na 529, o dono que abre a conta, ele mantém controle independentemente da idade do beneficiário e pode mudar para outro beneficiário, ainda tem essa vantagem, caso queira. Já com uma conta de custódia UTMA ou UGMA, os pais ou outras pessoas que configuram, né, estão ali cuidando dessa conta, eles sim decidem investir nos ativos que eles quiserem e fazer da maneira que eles acharem melhor. Só que, né, eles podem gastar, enfim, podem comprar tudo aquilo que beneficia a criança fora, como eu já mencionei, questões que sejam só para estudo, por exemplo, né? Então, seja as despesas escolares ou qualquer outra coisa que beneficie a criança, não tem problema. Mas quando as crianças eles atingirem então a maioridade, eles ganham o controle da conta e eles podem gastar o dinheiro como eles quiserem, seja com educação ou não, viu? É diferente da 529, que é só com educação. Já no caso então dos tipos de investimentos, que tanto as contas de custódias e a conta 529, somente contribuições em dinheiro são permitidas para os planos 529 e as opções de investimentos são limitadas àquelas criadas para o plano 529 especificamente e possuem, claro, limites máximos de saldo de conta que podem variar de $300.000 a $500.000. No entanto, as contribuições anuais para um plano 529 não são limitadas. Mas qualquer quantia que você der a um beneficiário vai fazer parte da exclusão anual de impostos sobre doações também. Você tem que levar em conta isso. Assim, se você doar mais do que o limite atual para a conta 529 do beneficiário, ou se você fizer outras doações ao beneficiário ao mesmo tempo,
a contribuição em excesso ou outras, de repente, doações, eles vão contar para a sua isenção vitalícia do Imposto Federal sobre Doações ou, de repente, elas vão estar sujeitas ao Imposto Federal sobre Doações. No entanto, há uma exceção. O IRS, ele permite que você dê 5 anos de contribuições de uma só vez, sem pagar imposto sobre essas doações. As contas de custódia, elas já oferecem muito mais flexibilidade. Elas podem ser financiadas com qualquer combinação de dinheiro e investimentos. E o custodiante também tem ampla escolha para investir em ativos na conta. Bom, olha só, em resumo, só para você pensar, se o seu objetivo principal é investir em educação, os planos 529 eles oferecem as maiores vantagens fiscais, controle e flexibilidade. Já no caso das contas de custódia, eles podem ser boas opções para transferir riqueza. E no que se refere ao financiamento estudantil federal, se for o caso de aplicar para os seus filhos, os ativos mantidos em uma conta UGMA ou UTMA são considerados ativos do aluno, enquanto os ativos mantidos em uma conta 529 são tratados como ativos dos pais. Isso é importante porque os ativos dos alunos vão ter mais peso do que os ativos dos pais na hora de você fazer a aplicação para um auxílio federal gratuito, por exemplo. Então, pode diminuir, de repente, o acesso a esse auxílio federal à educação. Por isso, se você, de repente, deseja fazer uma contribuição, mas não tem certeza se ela vai ser usada para a educação, o melhor caminho, ou o caminho mais seguro, pode ser sim uma conta de custódia UGMA ou UTMA. Isso porque você, ou no caso, o beneficiário, ele pode transferir fundos de uma conta de custódia para uma conta 529. Sim, você pode pegar dessa conta que você criou e transferir para uma 529, desde que liquide qualquer investimento que tenha feito na conta de custódia e, claro, paga os impostos sobre qualquer ganho obtido nesses investimentos. Só que o contrário, ele não pode ser feito sem arcar com impostos ainda maiores, ou seja, tirar de uma conta 529 e mandar para uma conta de custódia. Por isso, você tem que pensar muito bem antes de decidir qual é o seu projeto para o futuro dessa criança e, claro, o seu futuro também. Bom, isso aqui é muito importante, né? Agora, eu não poderia ir embora sem te responder a célebre pergunta: onde eu posso abrir uma conta, seja de custódia ou 529? Ela pode ser aberta em uma corretora ou pode ser aberta em um banco. E qualquer pessoa pode contribuir com os valores do depósito que vai ser feito nessa conta. Lembrando que esses valores de depósito eles são irrevogáveis uma vez que eles venham a ser feitos. E para te ajudar então ainda mais, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo links na descrição, onde você pode acessar algumas das maiores corretoras americanas e entender um pouquinho mais do que eu estou falando sobre essas contas. Então, isso é muito importante você, óbvio, estudar primeiro, ver qual é a tua perspectiva de futuro para essa criança, para você, dentro, seja do âmbito da visão de que se são os custos só para pagamento de estudos, ou de repente, bom, eu nem sei se vai querer seguir nessa caminhada, então de repente lá na frente você vai ter um bom valor acumulado, mas vamos pensar que talvez essa criança, não queira seguir em diante com o estudo. Eu não sei, isso é a perspectiva individual de cada um. Então, é isso que vai ter que ser colocado na balança para saber, então, se uma conta de custódia ou se uma conta 529 é mais interessante no seu caso, tá bem? Bom, agora, claro, como gratidão, não esqueça de deixar um like e também se inscrever no canal. Além de que, claro, você pode encaminhar esse vídeo para mais alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!